Hoje nós estamos num dia para refletir. Hoje o mundo cristão celebra a sexta-feira da Páscoa. E a Páscoa, ela tem uma mensagem muito importante para nós, não só como cristãos ou não só como igreja, mas na verdade como humanidade, porque a Páscoa ela é o centro da história da humanidade. Os judeus comemoram a Páscoa, linkando a história da Páscoa à sua própria história, linkando a história da Páscoa à sua própria existência, lembrando de como eles vieram se tornar uma nação quando eles estavam no Egito, e Deus intervém na história, Deus intervém na história de Israel, libertando eles da ditadura de Faraó. E aquela celebração, essa festa, era para ser um memorial, ou seja, uma lembrança de que eles não estavam sozinhos, é uma lembrança de que eles não foram abandonados à sua sorte. Então eu queria pegar um pouquinho mais da história mais ampla, quando a gente pensa na narrativa bíblica, e linkar com esse memorial de Israel, que é a celebração do Pesach, da Páscoa, e linkando também com a Páscoa cristã. E o que ele diz isso para nós hoje, em dias de coronavírus, em dias de isolamento social. E quando nós olhamos então para a história bíblica ou para a grande narrativa bíblica, nós temos alguns elementos que são importantes. Esses elementos são a criação, a queda, redenção e restauração. E a narrativa bíblica é que de fato Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, e criou a sua imagem, o criou. E ali a gente tem uma narrativa do surgimento das nações, ou da raça humana, representado por esse casal, Adão e Eva. E eu quero que você pense sobre isso. Talvez você não creia nas Escrituras como o seu referencial para entender a realidade, mas poucas narrativas ou nenhuma narrativa dá tanta dignidade à raça humana como a narrativa bíblica. Quando nós dizemos que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós estamos dizendo que não há nada mais de maior valor e dignidade do que foi dado à raça humana. Homem e mulher da mesma forma, sem nenhuma diferença, todos vindo de uma mesma origem, independente da sua raça, independente da sua genealogia, nós temos a mesma origem. Isso expressa-se na criação de Deus, na raça humana. E nós vemos o Imago Dei, nós vemos a imagem de Deus na nossa criatividade, na nossa habilidade de resiliência, na nossa habilidade de generosidade, no nosso anseio por justiça e tantas outras coisas. Mas se uma coisa a crise do coronavírus está mostrando para nós, é a realidade de que alguma coisa deu errado com a raça humana. Nós vemos isso o tempo todo nas disputas políticas, nós vemos isso o tempo todo na divisão que existe entre nós vemos isso com pessoas vendendo produtos superfaturados, que são essenciais para a segurança e a saúde das pessoas. Aproveitando o momento de crise nos Estados Unidos, eu ouvi a história de alguém que saiu comprando todos os estoques de álcool em gel, quando eles viram que a crise ia começar, e vendendo um preço superfaturado. Então isso mostra que alguma coisa deu errado com a raça humana. As guerras que houveram no mundo mostram que deu errado a raça humana. O fato que existe doença e que existe sofrimento mostra que deu alguma coisa errada. E nós precisamos perguntar, se nós entendemos a nossa gênese, que existimos como um povo, criados à imagem e semelhança de Deus, mas por que coisas dão errado? Alguém disse que o diabo é o seu vizinho. Eu não acredito nisso, mas há uma verdade aí, que é que nós fomos criados juntos para vivermos em unidade. Uma das questões que
que implica em dizer que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, é que nós, como cristãos, cremos num Deus trino, um Deus relacional, e fomos criados para sermos relacionais, uma raça de pessoas que se relacionam, e coisas deram errado. Nós vivemos num mundo dividido, nós vivemos num mundo de inimizades, somos inimigos da natureza, somos inimigos da criação, somos inimigos uns dos outros. A primeira história após a rebelião de Adão e Eva contra Deus, e quando o homem se separa de Deus, a próxima história é a história de dois irmãos em que o irmão mata o seu outro irmão, e alguém disse que se nós somos todos irmãos, nós nos tornamos Caim e Abel. A história da humanidade é que quando nós nos separamos de Deus, nós nos rebelamos contra Deus, nós acabamos nos separando uns dos outros também. Mas logo depois que o homem se separa de Deus, a primeira promessa de Deus que acompanha o homem, porque o homem não é acompanhado de uma maldição. Porque Deus, quando olhou para Adão e Eva, disse: olha, você pode comer de tudo que você quiser, mas no dia que você comer do fruto que está no centro do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, naquele dia vocês vão morrer. Mas quando eles fizeram isso, e eles são tirados do jardim, daquele contexto que nós chamamos de contexto do shalom de Deus, há uma promessa para eles, e Deus olha para a mulher e olha para a serpente e diz: eu colocarei inimizade entre a sua semente e a tua semente, essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Ele está falando da serpente como um representante do mal no mundo, e que era da semente da mulher, um descendente da mulher que iria destruir isso, que ia redimir o mundo desse mal. E logo depois um animal é morto, sacrificado, para que Adão e Eva pudessem cobrir as suas vergonhas. Eles tinham vergonhas de Deus, eles tinham vergonha um do outro. Então nós temos a história do seu filho Caim e o outro filho Abel, em que Caim mata Abel por ciúmes, inclusive por uma motivação religiosa. E essa história vai se repetindo no livro de Gênesis, até que Deus intervém ali em Gênesis capítulo 12, falando com Abraão, dando início à saga do povo hebreu e fazendo uma promessa para Abraão, que da descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus sempre está apontando para uma descendência e para uma bênção, a descendência da mulher, a descendência de Abraão. Então nós passamos um tempo e nós temos a história dos netos e bisnetos de Abraão, e eles então são levados para o Egito, tendo uma promessa de uma terra, mas eles precisam ir para o Egito por causa da fome no mundo, e eles passam ali no Egito, onde José se torna o governador do Egito, mas por 430 anos eles estão debaixo de escravidão. 430 anos sendo tratados como escravos, 430 anos sendo tirados das suas origens, 430 anos desligados de tudo que eles eram, mas eles entendiam ainda a sua identidade, mesmo como um fio de esperança. Eles ainda sabiam que havia uma promessa que Deus tinha dado para seus antepassados, para o pai daquela nação que era Abraão, e eles se apegaram àquela promessa. E naquele tempo eles clamam a Deus, e Deus levanta um homem, e esse homem é Moisés. E a história da Páscoa começa ali, quando Deus intervém na história de Israel, visitando o Egito para libertar aquele povo do domínio de Faraó. E a narrativa bíblica, a história bíblica conta-nos que aquele povo sai do Egito confiando no poder de Deus, confiando na fidelidade de Deus e na promessa de Deus. E eles começam então uma saga de sofrimento, 40 anos de sofrimento no deserto, mas 40 anos sendo acompanhado pelo próprio Deus. E o que isso tem a ver com a gente? 430 anos de silêncio de Deus, debaixo de escravidão, 40 anos com a intervenção divina, mas de sofrimento vagando pelo deserto. E passado algum tempo, Israel se tornou uma nação consolidada,
mas lutando com outros impérios e sendo levados em cativeiros e sendo reduzidos e perseguidos, mas eles continuavam tendo uma identidade, uma nação. E depois de algum tempo, a Bíblia diz que depois do último profeta trazer suas profecias sobre a redenção de Israel e sobre a restauração do mundo, há um período de 400 anos de silêncio, quando se levanta um novo profeta. Esse profeta chamado João, e ele começa a dizer para as pessoas: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Arrependam-se, porque está próximo a chegada do reino de Deus. E o reino de Deus era um termo conhecido pelo povo de Israel, porque era a respeito do reino de Deus que tinha falado os profetas. E as pessoas perguntavam para João: você que é o Messias? Ele disse: não, eu não sou aquele que veio estabelecer o reino, aquele que veio libertar Israel. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai as suas veredas, preparai os seus caminhos. E ele está falando sobre a profecia de Isaías. E então ele estava ali falando para aquelas pessoas, e havia um período, há um costume de que pessoas que queriam que criam na mensagem do João Batista e se tornavam discípulos de João Batista e criam na promessa da chegada do reino de Deus, eles eram batizados, dizendo: olha, eu acredito nisso e eu quero fazer parte dessa história. E um dia João está batizando pessoas que estavam vindo até ele, e chegou alguém, e João Batista olha para ele e diz: esse é o Cordeiro de Deus que limpa o pecado do mundo. E Jesus Cristo se aproxima de João e diz: eu vim para que você me batize. E João diz: eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Jesus diz: nós precisamos cumprir as profecias, precisamos cumprir as escrituras. Então quando João batiza, nós temos uma cena vindo dos céus, Jesus nas águas, um pombo descendo dos céus e a voz de Deus se manifestando, dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele vocês devem escutar. É interessante porque Jesus Cristo, quando ele se manifesta em carne e osso, como parte da raça humana, como um homem como eu e você. E ele vem então restaurar a nossa humanidade. Ele vem restaurar o que significa ser humano. E ele então representa no seu próprio corpo a tudo o que Deus tinha feito com Israel no Velho Testamento. É representado na história de Jesus Cristo, nos seus 3 anos e meio de ministério. E na sua vida, para dizer a verdade, desde a sua infância, assim como Israel teve as suas crianças sendo perseguidas por Faraó, Herodes manda matar as crianças também, tentando perseguir a Jesus. E Jesus Cristo então se apresenta em palavras poderosas e obras poderosas, e ele se apresenta agora não só como um profeta, não só como um mestre, um rabino, mas ele se apresenta como o próprio Deus. Ele diz: olha, os seus pais diziam, porém eu vos digo. Então, quando o profeta se apresenta, o profeta diz: assim diz o Senhor. Mas Jesus Cristo não diz assim diz o Senhor, ele diz assim: eu vos digo. Isso foi um escândalo para as pessoas que ouviram sobre Jesus. Foi um escândalo para quem ouvia ele falar, porque ele falava com um tipo de autoridade que nenhum profeta jamais, nem Moisés alegou a ter. Num outro momento ele disse: olha, Abraão viu o meu dia e Abraão se alegrou. Então Jesus Cristo vem à terra, e Jesus Cristo, ele é tentado de forma que todos nós fomos tentados, mas todas essas tentações lançadas sobre ele, e a narrativa bíblica diz que quando ele sai da água do batismo, ele passa 40 dias no deserto sendo tentado de todas as formas, mas ele não caiu em nenhuma dessas tentações. Ele venceu todas essas tentações, e ele é provado, e ele é perseguido, e ele é atacado de todas as formas, mas ele vem para um motivo. Ele não veio por um motivo simplesmente de estabelecer um reino terrestre, ele não veio por um motivo de ter poder político, ele não veio simplesmente para formar um fã-clube. Ele veio estabelecer o seu reino, mas ele veio resgatar toda a humanidade para o propósito pelo qual nós
fomos chamados, fomos criados. E eu quero terminar essa reflexão pensando no que aconteceu na sexta-feira da Páscoa, pensando na crucificação de Jesus Cristo. Porque quando nós lemos a narrativa dos evangelhos, parece-nos que todo o esforço de Satanás, todo o esforço dos poderes deste mundo, foi tirar Jesus do seu propósito de morrer por nós. Mas Jesus Cristo continua resoluto. Mas na quinta-feira, quando Jesus vai para o Getsemane à noite, e ele está orando, e a sua oração é: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E ele ora 3 vezes por isso, e a Bíblia diz que ele ora de forma tão intensa que ele transpira sangue. Mas ele termina a oração dizendo: faça contudo a tua e não a minha vontade. E é como se Satanás estivesse usando todas as suas forças para tirar Jesus do seu propósito da cruz. Mas alguém disse que Satanás, ele é como um louco, porque quando ele percebe que Jesus Cristo está decidido a ir, então ele diz: então eu vou te humilhar, eu vou fazer você uma zombaria pública, eu vou acabar com você, vou acabar com a história de Jesus, eu vou acabar com o mito de Jesus, e as pessoas vão se envergonhar de você, as pessoas vão se afastar de você, e você vai ser um escárnio público. E foi isso que aconteceu na crucificação. Jesus Cristo, ele é julgado, ele é zombado, ele é cuspido, ele é espancado, as pessoas zombam dele, riem dele e diz: olha, se você de fato é um profeta, então profetiza quem está te batendo. Então eles colocam nele uma roupa de púrpura, eles dizem: já que você é o rei, então vamos te colocar uma roupa de rei. Então eles fazem ele carregar aquela cruz de forma humilhante. E eles espancam Jesus e ele fica deformado. E quando ele é crucificado, ele recebe uma coroa de espinhos, porque um rei precisa de uma coroa. Aquela coroa penetra no seu couro cabeludo, e ele tem uma dor intensa, e ele diz: eu tenho sede. E ele bebe vinagre, com a sua boca toda cortada, e as pessoas estão dizendo: se você de fato é um profeta, se você de fato é o Filho de Deus, desce da cruz, você salvou os outros, agora salva-te a ti mesmo. E quando Jesus está na cruz, o seu clamor é: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está isolado, ele está sozinho, ele está machucado, a Bíblia diz: ele está moído por causa de nós, ele não consegue respirar, ele não consegue falar, ele está todo deformado, machucado, que ele não parece nem um ser humano. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, ele foi zombado de fato. Mas a grande loucura do mundo e a grande loucura de Satanás é que quando toda a fúria dos poderes espirituais e dos poderes do inferno estavam sobre Jesus, quando toda a fúria acumulada e a ira acumulada da humanidade estava sobre Jesus, e quando a própria ira de Deus sobre o pecado no mundo estava sobre Jesus, aquele foi o ato da vitória de Deus. A cruz é a vitória de Deus, porque quando Jesus está na cruz, ele fala algumas coisas. A primeira coisa que ele diz é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nesse ato, Jesus Cristo estava estendendo a sua graça e a sua bênção sobre todos aqueles que o odiaram. Mais alguns minutos, ele diz: Pai, está consumado, tetelestai, está quitada a dívida, está pago a ofensa, a obra que me deste a fazer, não há dívida mais nenhuma, não há mais dívidas, porque eu paguei. Na tua mão eu entrego o meu espírito.
E quando Jesus suspira e na sua morte, Ele levou consigo a nossa morte. Na morte de Jesus Cristo, a nossa morte estava nele. A Bíblia diz que no momento que ele expirou e morreu, o véu do templo, o lugar santíssimo do templo, o lugar onde sacrifícios eram feitos somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano, o véu se rasgou do alto a baixo, e agora não havia mais separação entre o santo e o santíssimo. Nós tínhamos acesso ao próprio Deus por meio da morte de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo não há mais separação entre o homem e Deus. Nós temos acesso, nós podemos chegar na presença do próprio Deus. E hoje, nesse dia, e eu quero parar por aqui porque eu quero fazer uma reflexão de 3 dias. Mas hoje eu quero desafiar você a refletir nas implicações da morte de Jesus Cristo para o que significa nós, ser humanos, em tempos de Covid-19, em tempos de repensarmos o que significa a humanidade, o que é de fato importante. Eu quero dizer para você que você não vai encontrar propósito para a sua existência, você não vai encontrar propósito para a sua história, você não vai encontrar uma razão que feche a conta da sua história se você não refletir e não compreender o que Jesus Cristo fez na Páscoa. A Páscoa, ela é a resposta de todo o drama humano e ela aponta para a redenção humana. Se você não encontra a redenção em Jesus, você vai procurar a redenção em sistemas políticos, em ideologias, no consumismo, na sua carreira, talvez no seu casamento, e todas essas propostas vão falhar. Então você precisa considerar Jesus. Você não pode passar desta vida sem refletir e sem considerar Jesus, sem considerar a Páscoa e sem pensar sobre as implicações disso para você. Talvez você esteja me ouvindo, não acredite em Deus, não acredite nas Escrituras, mas eu gostaria que você refletisse mesmo assim, e que você desse uma chance para você mesmo, e que enquanto você reflete no que aconteceu na cruz, você diga: Deus, se você existe, abre a minha mente para que eu possa entender o que Jesus Cristo fez. Porque a sua vida, a história da raça humana, depende disso. Que Deus te abençoe, que esse seja um dia de reflexão, um dia de meditação, um dia de contemplação e um dia de você encontrar a resposta que você tem procurado por tanto tempo. Feliz sexta-feira da Paixão, feliz Páscoa, que Deus te abençoe.